E aí, gente? Nesse vídeo vamos deixar um pouco o nosso mentiroso profissional preferido de lado, Ciro Gomes, e focar em outro grande especialista em manobrar pessoas através da oratória. Para quem ainda não conhece, Eduardo Moreira é um ex-banqueiro, que desde 2018 vem se destacando na esquerda brasileira. O discurso de Eduardo é quase sempre feito com um tom eloquente sobre temas ligados à desigualdade. Tema este que inclusive o levou a escrever um livro. E aqui um primeiro ponto a destacar. Apesar da desigualdade ser um dos temas mais contemporâneos, o livro escrito pelo Eduardo não possui referências bibliográficas, o que leva qualquer pessoa minimamente preocupada com um debate de alto nível e amparado em evidências a questionar as bases das afirmações de Eduardo Moreira. Em sua luta por um Brasil menos desigual e mais justo, Eduardo Moreira constrói a sua própria narrativa, com vítimas e vilões. As vítimas são evidentemente os mais pobres, que não têm acesso à saúde, saneamento, emprego e educação de qualidade. Já os vilões são os grandes empresários e principalmente o sistema financeiro. Há também um terceiro personagem, um herói, aquele que pode resolver quase todos os problemas e mudar a triste realidade, isto é, o Estado. Mas sendo um mero instrumento, o Estado por si só nada pode fazer. Por isso, na visão de Eduardo, esse Estado tem que ser instrumentalizado por pessoas de bom coração, preocupadas principalmente com os mais pobres. Claro que essas pessoas de bom coração jamais serão aquelas que pensem em alternativas diferentes ou mesmo antagônicas às de Eduardo, pois, se assim for, elas estão inerentemente a favor das elites financeiras e contra os pobres. Pois bem, neste vídeo em questão vamos analisar uma curta fala de Eduardo Moreira e verificar se ela tem alguma coerência com os fatos. E aí como é que começou o plano que foi o plano que eles sempre tentaram colocar em prática e que agora é em prática? A gente começa fazendo o seguinte: para tirar o poder do Estado, temos que tirar a capacidade do Estado de investir. Porque quando o Estado investe, nós todos investimos. E nós todos temos direito, pelo menos em tese, a um pedaço do resultado dessa riqueza gerada. E como é que você impede o Estado de investir? Fazendo uma emenda constitucional 95, que proíbe durante 20 anos os investimentos do Estado. Ele não é um limite de gastos, a não ser que você não considere juros da dívida gasto. E aí, quando você impede o Estado de investir, a gente olha e fala o seguinte: mas e agora? Como é que a gente vai crescer? Se a gente precisa gerar riqueza para sobreviver, alguém tem que investir. Aí surge a iniciativa privada, na mão de meia dúzia de pessoas, e fala o seguinte: não se preocupem, eu vim para salvar vocês. Eu sou o salvador da pátria. Bem, uma rápida recapitulação do que ele falou. Segundo Eduardo Moreira, o setor privado brasileiro tem como um de seus objetivos enfraquecer o Estado, e para isso ele tem que tirar a sua capacidade de investir. E como ele faz isso? Forçando o próprio Estado a passar uma emenda que limita os seus próprios gastos. Essa é uma narrativa simples de ser assimilada e que certamente cola com o pessoal da esquerda. Porém, para qualquer um fora dessa bolha narrativa pouco tem de original, e se avoluma junto a tantas outras teorias conspiratórias dessa tribo. Para que isso possa ser evidenciado, vamos apresentar aqui 4 gráficos. O primeiro sobre o investimento público federal, o segundo sobre a sua arrecadação, o terceiro sobre a sua despesa com juros, e o último sobre a sua despesa previdenciária. Vamos lá. Esse primeiro gráfico nos mostra a performance do investimento público para o período de 2000 a 2018. Como podemos ver, a linha de tendência do período é de clara queda. Em 2000, o investimento público federal era de 0,84% do PIB, caindo para 0,29% em 2018. Lembremos que a emenda do teto de gastos foi aprovada em 2016, entrando em vigência apenas no ano seguinte, ou seja, em 2017. Podemos ver então que a queda do investimento público não pode ser atribuída ao teto de gastos, dado que em 2016 o investimento já sofreu uma queda de 70% em relação ao ano 2000. A evidenciação desse simples fato já é suficiente para demolir a narrativa conspiratória de Eduardo Moreira. Porém, outras perguntas ficam no ar. Se não é o teto de gastos o responsável pela queda do investimento público, o que é então? Vamos aos gráficos seguintes. Por esse segundo gráfico, podemos ver que a arrecadação do governo federal era maior em 2018 do que era em 2000. Dado este fato, em tese, era para o governo federal ter mais capacidade de investimento do que tinha no ano 2000. Mas ocorreu o exato oposto. O investimento despencou. Novamente. Por quê? Outro eterno vilão da esquerda, os juros da dívida, seriam os responsáveis. É o que nos responde o nosso próximo gráfico.
Pois bem, podemos ver que o governo pagava mais com juros da dívida no ano de 2018 do que pagava no ano 2000. A despesa saiu de 3,2% do PIB para 4,1%. Então, sim, os juros são parcialmente culpados pela queda do investimento público. No entanto, o principal vilão é outro. Vamos ao gráfico final. Aqui no gráfico de despesas previdenciárias, podemos ver que essa despesa cresceu de 5,5% do PIB em 2000, para 8,6% em 2018, o que representa um crescimento de 56% no período. Já os juros cresceram de 3,2% para 4,1%, um crescimento bem menor, de 28%. Lembrando ainda que estas não foram as únicas despesas que cresceram, mas também as despesas com educação, saúde e assistência. Fica claro então que houve uma preferência dos diversos governos do período em gastarem mais com outras áreas do que com investimento. E essa preferência, que na verdade é uma preferência com muitas aspas, se deu por força da Constituição Federal Brasileira de 1988. Uma das coisas boas da nossa atual Constituição foi forçar os governantes a focarem no gasto social. Isso somado ao fato de que a população brasileira já está farta de pagar impostos, e também ao fato de que o Plano Real acabou com a inflação, resultou numa escolha de Sofia para os políticos. Ou cumpre-se o que manda a Constituição, ou mantém-se o investimento público. E esta é a realidade em todas as esferas de governo. Tentar mascarar esse fato com teorias conspiratórias tolas não vai mudar as coisas na prática. Concluindo, qualquer um, seja ele um sem coração ou alguém que se promoveu politicamente a partir de teorias esdrúxulas, terá a realidade de restrição orçamentária a encarar quando assumir um cargo executivo. Realidade esta que os governadores petistas estão conhecendo muito bem no Nordeste. Tão bem, a ponto de alguns deles falarem abertamente em privatizações ou em limitação de gastos. Enfim, por hoje foi só. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.